Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que não me conhece, o meu nome é Rayana. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é o... Bom, e por que eu vim aqui no meu canal falar sobre esse assunto? Já que o meu canal ele não trata desse tipo de tema que é doenças, saúde e tudo mais. Porque eu fui diagnosticada com... Bom, gente, dia 3 de março eu acordei, era um dia comum, porém eu acordei com um cansaço extremo. Eu tava muito cansada, era um cansaço fora do normal, porém eu não achei tão anormal assim, pelo simples fato de que, como eu trabalho bastante, eu trabalho o dia todo, eu achei que esse cansaço fosse devido a uma semana muito intensa de trabalho que eu estava tendo. Bom, no dia 4, que foi numa quinta-feira, eu levantei com um pouco de dor de garganta, eu ainda estava com essas dores no corpo, eu estava sentindo algumas câimbras também, porém, desde a semana anterior, eu já estava com esse problema de dor de garganta e eu já estava sendo medicada com um anti-inflamatório, porque eu estava com a garganta inflamada. Eu não dei muita atenção para esses sintomas porque eu já estava passando mal. E como eu sabia que quando a garganta está inflamada, não se trata de um vírus, e sim de bactéria, que no caso, quando você tá com uma infecção de garganta que já tem placas, isso é bacteriano, ele não é viral. Então eu tava um pouco mais assim, tranquila, devido aos sintomas que eu tava, e já era uma coisa recorrente, que eu sempre tenho essas dores de garganta, inclusive já era para eu ter feito uma cirurgia para poder retirar as amígdalas, para ver se dá uma melhorada nisso, e a gente vai só procrastinando a situação, empurrando mais para frente. Aí ano passado começou essa onda dessa doença, então a gente vai só empurrando para frente para tentar ali não ter essa necessidade. Assim, a necessidade eu tenho de fazer cirurgia, né, mas eu não queria fazer já. Bom, sexta-feira, dia 5, eu levantei ainda muito cansada, só que eu estava com um cansaço extremo. A minha garganta ainda doía, eu ainda estava sentindo algumas câimbras. Em momento nenhum eu tive febre, gente. Em momento nenhum eu tive febre. Mas eu tinha muitas câimbras, muita dor no corpo, um cansaço muito grande. E nessa sexta-feira, o meu nariz ele entupiu, assim, ele não escorria nem nada. Como eu sempre tive sinusite, rinite e todas as ites possíveis, foi mais um ponto que eu pequei, porque eu também não dei a importância devida para esse sintoma. Então, assim, a gente sempre busca na internet quais são os sintomas e tal, e como ele difere muito de uma pessoa para outra, então não tem como, assim, você ter uma certeza absoluta do que você tá sentindo até vir o sintoma que veio no sábado. Eu acordei um pouco mais disposta, porém, eu levantei, eu tava fazendo minhas coisas ali, eu ia trabalhar no sábado também, e eu levantei, fiz o que eu tinha que fazer. Chegou na hora do almoço, que eu tinha que almoçar um pouco antes do horário que eu já estou acostumada. A gente sempre, final de semana, a gente compra comida aqui na minha casa. A gente não faz porque já tem essa coisa toda a semana inteira ter que estar fazendo e tudo mais. Acabou que a gente comprou a comida e eu fui comer e eu não tava sentindo gosto. Assim, eu lembro que a minha mãe fez um comentário falando assim: ai, nossa, a comida hoje tá sem sal. Aí na minha cabeça, assim, eu falei, pô, tá sem sal, então deve ser por isso que eu não tô sentindo o sabor. Só que após comer, eu fui escovar os meus dentes e minha mãe chegou com uma máscara de cabelo e falou assim: olha, comprei essa máscara aqui, olha que cheiro mais bom. Eu fui cheirar aquela máscara de cabelo e eu falei, cara, eu não tô sentindo o cheiro. Ainda questionei minha mãe, falei, nossa, o cheiro é fraco porque eu não tô sentindo. Ela falou, não, é forte, é super forte. Falei, pois é, só que assim, como a minha mãe ela já estava por dentro dos sintomas que eu tava tendo, do que tava acontecendo, a minha mãe falou assim, eu acho bom você ir no médico. Aí eu falei, não, mas eu vou trabalhar hoje ainda, se eu não melhorar, eu procuro um médico na segunda-feira. Ela falou, não, você vai hoje. Ali naquele momento caiu a minha ficha, eu falei, não, eu posso estar com o de mesmo. Aí eu falei, não, realmente eu não vou trabalhar. Eu já estava com câimbras, eu tava com dor pelo corpo, mas em momento nenhum
eu cheguei a ter febre, porque na minha cabeça a febre é o ápice ali, o auge da situação, mas em momento nenhum eu tive. Peguei as minhas coisas e fui para um hospital na minha cidade. Infelizmente a minha cidade é a cidade do sul de Minas que mais tá tendo casos. Aí eu fui para esse hospital. Cheguei lá, eu tive que esperar 3 horas para eu poder ser atendida. Ele atende 24 horas, porém demorou quase 3 horas para eu poder ser atendida. Primeiro, eles fazem alguns testes lá, ver se você tá com febre, afere a sua pressão, faz algumas perguntas lá pra você, e depois você passa com o médico. Quando eu passei com o médico, ele começou a conversar comigo, e ele falou que era o primeiro dia dele nessa questão que era a primeira vez que ele estava atendendo alguém que estava com suspeita. E eu falei pra ele o que eu tava sentindo, igual eu tô contando pra vocês. Comecei a falar que eu comecei a sentir um cansaço, que eu estava sentindo muitas câimbras. Ele já me cortou na hora e falou assim pra mim: não, você tem que tomar água de coco, você tem que comer banana. Cara, eu fiquei assim, né? Aí eu olhei pra ele e falei: não, mas espera aí, ele não me deixou terminar de concluir o que eu tava acontecendo comigo. Todo mundo sabe que, assim, eu sou a louca da água de coco, então, assim, eu tinha certeza que o problema não era esse, não era falta de potássio, não era falta de uma outra vitamina. Aí ele olhou assim pra mim, tipo, tá, mas o que você tá fazendo aqui então, né? Aí eu falei: não. Aí eu comecei a contar pra ele, fui contando dia por dia os sintomas que eu tava, e eu falei pra ele: e hoje eu amanheci, eu não estou sentindo o cheiro, não estou sentindo o sabor das coisas. Aí ele falou: então pode ser Covid. cara, não, sério, é absurdo, as coisas que acontecem. Aí ele já me deu um atestado de 14 dias após o primeiro dia de sintoma, que no caso foi na sexta e eu fui no hospital no sábado, e me deu um termo de isolamento e me passou Tilenol pra eu tomar, gente. Tilenol. Eu já informei a minha mãe o que ele tinha me passado. A minha mãe, ela teve... muitos amigos da minha mãe pegou a doença, esse vírus, e todos os médicos passaram a mesma medicação pra eles. Então, assim, a minha mãe tem amigos médicos também, a gente conseguiu uma receita e a gente foi, comprou, a minha mãe foi, né, obviamente, porque eu já estava nesse momento isolada. A minha mãe foi, comprou os medicamentos e eu comecei a tomar os medicamentos certos. Eu acho que isso foi o primordial na situação que eu tava, porque eu já estava nos primeiros dias de sintoma. Então, eu ter tomado a medicação certa, eu acredito que foi muito válido, porque me ajudou a não ter sintomas piores. Agora eu vou entrar no quesito sintomas e vou contar pra vocês quais foram os sintomas que eu tive. Eu tive muito cansaço, uma dor na perna, assim, extrema. Sabe quando parece que você, assim, você fez exercícios demais, além da conta. Assim, coisa de eu andar 2, 3 metros, eu já parava, eu já não tava aguentando mais de canseira. Muita dor no peito, que dói, assim, você respira, dói pra você respirar. Dores de cabeça muito, muito fortes, assim, de eu sentar e chorar mesmo. Tudo que eu comia, eu vomitava. E era uma dor de cabeça insuportável. Até o momento que, assim, chegou, era 11h30 da noite, eu falei: eu vou tomar um medicamento para dor de cabeça mais forte, independente de eu estar ou não com o estômago vazio, porque se baixar minha pressão, o máximo que vai acontecer é eu vomitar de novo, coisa que eu já estava vomitando. Então, pra mim, já não seria um problema. Tudo tinha um gosto muito ruim, muito estranho. Até a água que eu tomava era um gosto estranho. Não era assim, eu não tava sentindo gosto, mas dava uma sensação ruim, sabe, na hora de descer. E eu sentia que eu não tava bem, porque daí me dava dor no estômago, mas é muito esquisito a sensação. Bom, eu também tive diarreia, uma dor nos rins, era como se eu tivesse com infecção urinária também, e muita falta de ar. A minha voz também tá um pouco prejudicada, eu não consigo, assim, falar demais. Chega num ponto que eu vou falando, e a minha voz simplesmente some. Tanto que até para eu poder tomar banho, eu tinha que tomar banho com a porta do banheiro aberta, porque o vapor me fazia mal. Eu não conseguia respirar. Aí após o banho, eu só queria deitar. Era um negócio assim que eu tomava banho
eu só queria deitar para poder descansar, porque o cansaço é assim extremo mesmo. Algumas pessoas das quais eu conheço, elas tiveram algumas sequelas após essa doença. Tem algumas pessoas que ainda sentem os sintomas, mas eu ainda sinto muito cansaço. A minha voz também tá um pouco prejudicada, não tá 100% ainda. Eu ainda sinto cãibras, às vezes do nada dá umas cãibras pelo corpo. Eu vou buscar ajuda de um médico, vou passar num pneumologista para ver se teve algum problema, se eu tive algum problema maior nos pulmões. Essa doença, ela veio assim, ela não tá escolhendo quem, entendeu? Eu sou uma pessoa que desde quando surgiu isso daí, eu tenho tomado os devidos cuidados. Eu sempre saio com máscara, eu sempre levo aonde eu vou, se eu vou demorar mais de 4 horas em algum lugar, eu sempre levo uma máscara reserva para poder fazer a troca. Levo muito álcool em gel, eu tenho vários frascos de álcool em gel, eu levo sempre comigo. Como que eu peguei essa doença? Não tem como eu falar para vocês com 100% de certeza onde foi, porque eu trabalho. Eu tô no meio de várias pessoas, eu tenho que fazer, eu tenho que sair de casa para poder ir pro trabalho, para voltar do trabalho. Então assim, eu tomo sempre os meus cuidados, aqui na minha casa todo mundo toma esses cuidados, mas assim, 100% de certeza eu não tenho, porque é um trabalho essencial. Eu trabalho no ramo de medicamentos, então é um lugar que vai ser um dos últimos lugares que vai parar. Bom, gente, com tudo isso que aconteceu, eu acabei perdendo alguns quilos, né? Eu devo ter perdido uns 2 quilos, porque eu não conseguia me alimentar direito durante esses dias. Tô com essa olheira do tamanho do cão aqui, que nem com um reboco eu consigo tirar. Mas isso eu acho que é o de menos. Mas assim, graças a Deus, a gente tá muito feliz aqui na minha casa pelo fato de tá tudo ok com todo mundo por enquanto. E eu espero que continue assim. Daqui a algum tempo, com certeza, se Deus quiser aí, todo mundo já vai ter tomado a vacina, uma grande parte da população já vai ter tomado essa vacina. E aí a gente vai começar a ficar um pouco mais tranquilo, né? Então, esse foi o meu relato do Covid. Eu espero que tenha ajudado vocês, assim, a ter alguns esclarecimentos sobre os sintomas e para você também isso daí fica como um alerta, para você não achar que algum sintoma que você tá pode ser um sintoma bobo, um sintoma besta, para você não fazer como eu fiz de início. Graças a Deus aí, eu acredito que o dia que eu fui no hospital eu já estava no meu 2º dia, ou 3º, não sei, mas serve como um alerta para vocês não menosprezarem os pequenos sintomas. Talvez hoje eu estaria no hospital ou teria contaminado várias outras pessoas, inclusive pessoas da minha família. Então é isso, fica como um alerta para vocês tomarem cuidado, manter o distanciamento social, utilizar a máscara, fazer a troca de máscara também, porque nada adianta você passar o dia inteiro com a mesma máscara. Você tentar não coçar os olhos, colocar a mão no nariz, lavar as mãos, utilizar o álcool gel, que é muito importante para poder aí dar uma amenizada nessa situação. Então, fica assim, um forte abraço para todos vocês e eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E é isso, fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau!